Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. E eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Estarei fazendo a exposição do versículo 67 até o versículo 79. Diz assim a Sagrada Escritura. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, dezembro chegou dezembro, é Natal, está aberta a temporada de amigos ocultos, as festividades nos trabalhos, as celebrações de Natal, os eventos que a gente faz, as confraternizações. Então, o mês de dezembro é um mês muito festivo. A gente se abraça, a gente se beija, a gente troca presentes, a gente confraterniza. É um mês de muita esperança. O shopping já está todo decorado. A entrada de Queimados está decorada. Olha só que maravilha. A árvore de Natal na entrada de Queimados. Tem até aqui em Queimados esse ano tem até a neve do Papai Noel. Para quem tem criança, a neve do Papai Noel, hein? As crianças ficam, Papai Noel, tem a neve do Papai Noel. Lá em casa, o Benício já canta a música do Papai Noel. Ele canta a música que ele aprendeu na escola do Papai Noel. E a Laurinha ainda não canta, né? Mas já faz. Oh, oh, oh. Laurinha fica... Oh, oh, oh. Aí fica lá. O Natal é uma festa, gente. Natal é uma festa. A gente adora Natal. A gente fica se preparando lá para o final do ano, para as guloseimas, né? Para a rabanada. Aquela coisa maravilhosa. O pernil. Eu fui no supermercado aqui no Supermarket ontem comprar um frango. Falei, vou comprar um frango. Não tem mais frango no Supermarket, agora só tem ave de Natal. Aí eu fui ver o preço da ave de Natal, Sônia, sabe quanto? R$90. Falei, não, vou levar não. Aí eu fui no Supermarket e falei, ave de Natal, R$90. E o negócio já está assim já, né? Então a gente já fica já no clima. A gente já está no clima de Natal, né? Das celebrações. Porque, afinal de contas, o Natal é um motivo para a gente poder comemorar, né? Para a gente poder fazer festa, para a gente poder celebrar a vida, né? O Natal é isso. Porém, para muitos, o Natal é uma época de desespero. Para muitos, o Natal é uma época de tristeza. É uma época onde as pessoas acabam ficando reclusas, ficando incomodadas, angustiadas com o Natal. Como celebrar o Natal se você não acredita na providência? Não acredita que Deus age com providência na nossa vida? Como se alegrar quando se nega a ausência de um Criador que oferece graça e misericórdia? A pessoa vai ter alegria na vida se você nega a ausência daquele que dispensa a graça. Como festejar reconhecendo-se como vítima da sorte do acaso? Ou seja, eu estou aqui, eu nasci sem propósito nenhum, eu vou morrer, a minha vida não tem propósito, eu sou vítima da sorte do acaso,
né? Eu fui criado por uma substância informe, eu passei por um processo de evolução. Como que eu vou celebrar o Natal se eu não reconheço a mensagem do Natal? Então, para a gente, o Natal é motivo de festa, mas para outros, o Natal é motivo de desespero. Esse cântico, ele é conhecido na tradição da igreja como Benedictus Dominus Deus Israel. Benedictus Dominus Deus Israel. E faz alusão à primeira frase dele, que é bendito seja o Senhor Deus de Israel. Só que é um cântico inundado de alusões ao Antigo Testamento. O sacerdote Zacarias, ele era um sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal de Arão, ele era um descendente direto de Arão, ele era uma pessoa muito experimentada no Antigo Testamento, na palavra de Deus que havia naquela época. Ele conhecia realmente a palavra, até mesmo para exercer o seu ofício sacerdotal. Então, quando ele faz essa explosão de júbilo a Deus, ele inunda esse cântico de mensagens relacionadas ao Antigo Testamento. Mas essas mensagens revestidas de caráter messiânico. Mensagens revestidas de esperança. Porque o sacerdote Zacarias, pelo fato dele ter duvidado do nascimento de seu filho João Batista, ele ficou mudo. Ele ficou toda a gestação da sua esposa mudo, sem poder falar nada. Quando a criança nasce, você imagina a angústia desse homem, né? Um homem que esperava um filho, esperava a continuidade da sua descendência, aí Deus vai lá providenciar um filho para ele, homem, que naquela sociedade ali tinha muito significado, e ele não pôde expressar com palavras o sentimento de alegria que havia no seu coração, porque pelo fato de ele ter duvidado, Deus deixou ele mudo. Então ele ficou, essa gestação toda, numa angústia absurda, porque ele não podia falar, ele não podia se comunicar. Aí quando a criança nasce, ele explode de júbilo, ele explode de alegria e profere este cântico aqui. Porque ele vivia uma realidade difícil também. Ele vivia uma realidade que poderia torná-lo uma pessoa angustiada. Mas a gente aprende aqui, nessa palavra, que mesmo enfrentando realidades difíceis, a esperança que o Natal traz para a gente, a esperança que o nascimento de Jesus traz para a gente, é que mesmo enfrentando realidades que são realidades que nos fazem, em alguns momentos, sentir angústia, nós temos a capacidade de louvarmos a Deus em gratidão pelo favor que Ele concede ao seu povo. Mesmo não vivendo uma realidade muito boa, mesmo no caso do profeta Zacarias, sem poder falar. Quando a gente entende a essência do Natal, quando a gente entende a obra que Deus fez por nós, quando a gente entende a graça e a misericórdia de Deus, nós somos incitados a louvarmos a Deus pela gratidão e pelo favor que Ele concede ao seu povo. Vamos fazer festa, vamos fazer rabanada, vamos nos alegrar porque o nosso Salvador chegou. Jesus Cristo nasceu. Nós louvamos a Deus em gratidão pelo favor que Ele concede ao nosso povo, pelo favor que Ele concede ao seu povo. A minha expectativa nesta manhã é que possamos ser animados e encorajados pela palavra de Deus para termos nossa fé revigorada, a fim de nos mantermos firmes na presença dEle. Porque o profeta Zacarias, quando ele explode nesse canto, ele explode, ele grita. Ele vocifera. Quando ele vocifera nesse cântico, ele vocifera em gratidão a Deus.
Porque ele enxerga na Sagrada Escritura, ele enxerga na palavra de Deus ensinamentos que os fazem ficar alegre. Ensinamentos que o fazem ir adiante. E o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui nessa palavra é que a gente louva a Deus em gratidão pelo favor que Ele concede a nós, porque Ele age na nossa vida com cumprimento. Ele cumpre as suas promessas. Você está preparado para isso? Você está preparado para encarar uma realidade, para viver uma realidade, para se alegrar em uma realidade que Deus cumpre as suas promessas? Porque o que o profeta Zacarias está dizendo aqui é que Deus cumpre as suas promessas. Vamos ao texto, versículo 67. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, ou seja, ele proclamou uma verdade, ele disse uma verdade acerca da realidade que ele estava vivendo, por isso ele profetiza, mas ele também faz uma predição. Ele fala sobre o futuro. Então, quando ele explode de júbilo, ele fala sobre o seu presente, sobre essa realidade atual. Ele faz uma interpretação da realidade cheia do Espírito Santo, mas ele também fala sobre o futuro. Então, nós temos a prerrogativa e nós temos a esperança de acreditar que essas promessas podem se cumprir na nossa vida, porque essas palavras elas vêm oriundas e diretas do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que Deus tem falado no teu coração. Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado no teu coração. Agora, se Ele está falando, Ele vai cumprir para a glória dEle e para a exaltação do nome dEle. Porque Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo, ele profetizou. E ele profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então eu vou usar duas palavras aqui, visitar e redimir. Redimir é no sentido de tornar livre. E visitar é no sentido de estar indo ao encontro, conhecer pessoalmente. Mas a visita que Deus fez ao seu povo não é a visita que eu e você usualmente fazemos às pessoas. Porque quando a gente vai visitar alguém, a gente visita alguém, mas na nossa cultura, a gente já espera que vai ter um cafezinho, né, irmão? A gente já espera que vai ter um biscoitinho, vai ter um pão ali diferente ali. A gente faz a visita, mas a gente já espera que vai ter uma retribuição. Só que Deus visitou o seu povo não para ser retribuído pelo seu povo, mas Deus visitou o seu povo para poder abençoar o seu povo. A visita que Deus fez não foi para poder receber benefício, mas para poder beneficiar. Então ele visitou para poder abençoar, para poder trazer solução para os problemas. Foi por isso que o profeta Zacarias enfatiza aqui que Deus visitou o seu povo. E por que ele visitou o seu povo? Versículo 68. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade. Então ele vai dizer que o profeta, ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, ou seja, enviou o Salvador prometido, que havia prometido a dinastia de Davi, cumprindo as suas promessas desde a antiguidade. Então, queridos, nós temos motivos para louvar e engrandecer o nosso Deus, porque Ele cumpre as suas promessas através de intervenções perfeitas na nossa vida. Porque Ele cumpriu as suas promessas desde a antiguidade. Ele disse, através do profeta Isaías, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 14, que Jesus nasceria de uma virgem.
Ele também disse que Jesus viria da tribo de Judá, Gênesis capítulo 49, versículo 10. Que Jesus viria da linhagem de Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 16. Porque por ocasião do nascimento de Jesus haveria um infanticídio, morte de crianças. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Que seus pais tentariam fugir do Egito. Oséias capítulo 11, versículo 1. E que ele nasceria de Belém de Efrata. Miqueias 5, capítulo 2. Pastor, por que você está citando esse monte de texto para mim? Eu estou citando esse monte de texto para você para dizer que Deus cumpre as suas promessas infalivelmente. Aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, Deus cumpriu todas as suas promessas. Então Zacarias ele explode de júbilo aqui, porque ele entende que Deus é cumpridor de promessas. Porque às vezes a gente chega na época do Natal e a gente fica assim, mais um ano passou, a situação está complicada, eu não vejo as coisas mudarem. A gente aprende na palavra de Deus que Deus cumpre as suas promessas. E quando a gente tem essa confiança, quando a gente tem essa esperança, quando a gente tem esse entendimento, isso leva a gente a confiar nas promessas de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Sabe por quê? Porque a realidade que o profeta Zacarias está vivendo aqui não é uma realidade boa, não. Havia a promessa de um libertador, ele estava vivendo debaixo da opressão do Império Romano. Havia a promessa daquele que ia unificar o seu povo, aquele povo estava todo esfacelado. A realidade que ele estava vivendo não era uma realidade que justificava essas promessas. Só que quando ele percebe que João Batista iria nascer, iria ser o percussor do Messias, ele explode em júbilo, dizendo e exaltando, realmente, Deus cumpre as suas promessas. Então a palavra que eu tenho para você nessa manhã, em primeiro lugar, é que Deus ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Porque ele cumpriu as promessas no Antigo Testamento. Ele cumpriu infalivelmente as suas promessas. Ele continua cumprindo infalivelmente as suas promessas. E pelo fato de ele continuar cumprindo infalivelmente as suas promessas, isso nos leva a crer em suas promessas. Porque elas serão cumpridas no tempo dele e para a glória dele. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Eu tive essa consciência. Deus vai cumprir. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sei nem se Deus tem promessa na minha vida. Deus te levantou nesse lugar para pregar o evangelho. Deus tem promessa na tua vida. E uma outra coisa. Sabe quando tu vai saber que Deus tem promessa na tua vida? Quando você entrar no deserto. Entra no deserto se você for fiel para ver se Deus não vai falar com você. Eu garanto uma coisa aqui para você. Se você não entrar no deserto e você for fiel, Deus vai falar com você e vai cumprir as promessas na tua vida. Porque ele cumpriu as suas promessas infalivelmente no Antigo Testamento. Então a gente pode confiar. Tinha tudo para dar errado. Várias profecias no recorrer da história. Séculos de profecias. Todas elas foram cumpridas infalivelmente. Porque Deus cumpre as suas promessas. As profecias cumpridas em Cristo são a garantia de que Deus permanece fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele cumpriu as suas promessas em Cristo e irá cumprir as promessas dele na minha e na tua vida. Por isso a gente louva e engrandece o nome de Deus, assim como o sacerdote Zacarias fez. Porque ele louvou e engrandeceu o nome de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas. E em segundo lugar, porque ele age na nossa vida com libertação. Ele não só cumpre as suas promessas, ele nos liberta das amarras do pecado. Ele vai dizer aqui no versículo 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Quem são esses inimigos? Ele vai dizer, Deus cumpre as suas promessas. Por que ele cumpre as suas promessas? Para nos libertar das mãos de todos os inimigos daquele que nos odeia. Por isso que ele cumpre as suas promessas. Para nos libertar das mãos dos inimigos. E que inimigos são esses? Que ele vai nos libertar.
Ah, é a minha vizinha que foi fazendo a fofoca da minha vida. É a vizinha fofoqueira lá que fica tomando conta da minha vida. Esse é meu inimigo que vai me libertar. Ah, é aquela pessoa que me persegue no trabalho. É aquela pessoa que não gosta de mim. Esse inimigo que eu devo libertar. Esse aí, ele pode até te libertar ou não pode te libertar. Mas o inimigo que ele vai te libertar é Satanás, que aprisionava a tua vida. Esse é o inimigo que ele vai libertar, Satanás e suas hordas de demônio. A promessa é que nós seremos livres do inimigo espiritual. Nós teremos a nossa alma livre do diabo, livre da condenação do inferno, daquilo que nos aprisionava, daquilo que nos tornava escravo. Então, Deus nos libertará dos nossos inimigos. Você fala assim, tudo bem, Deus vai me libertar dos meus inimigos, eu acredito nisso. Deus vai me libertar dos meus inimigos. Mas eu não vejo muita mudança. Meu irmão, o diabo não está te atazanando, Deus está do teu lado. Se o diabo não está te atazanando, se o diabo está tentando te atazanar, mas Deus está te protegendo, você já está livre, você já está muito bem para a glória de Deus. A liberdade dos nossos inimigos é poder andar de cabeça e pé e falar, diabo, você não tem poder na minha vida porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. É liberdade. Quer liberdade melhor que essa? O cara pensa assim, não, eu queria ser livre para poder viajar para Real do Cabo do Rio de Janeiro. Isso não é liberdade, irmão. Liberdade é poder andar de cabeça erguida e saber que Jesus está do nosso lado. Essa é a verdadeira liberdade. Então ele vai dizer que nós seremos livres das mãos dos nossos inimigos. Versículo 72. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Que santa aliança é esta? É a aliança feita na eternidade, onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo garantiu irrevogavelmente, ou seja, sem revogação, a salvação daqueles que creem. Esta é a santa aliança que Deus fez conosco, que lá na eternidade nós seríamos salvos, que a nossa salvação seria garantida. Esta é a santa aliança. A aliança é um pacto. A santa aliança não pode ser quebrada. A aliança que Deus fez na minha e na tua vida é que um dia nos levará para a glória eterna e nós estaremos vivendo com Ele lá na Jerusalém celestial, usufruindo dos benefícios que Ele nos proporcionará. Esta é a aliança. Para usar de misericórdia para nossos pais e lembrar da sua santa aliança. Versículo 73. E do juramento que Ele fez ao nosso pai Abraão. O juramento que ele teria um herdeiro. Esse foi o juramento que Deus fez a Abraão. Que Abraão teria um herdeiro. E desse herdeiro viria uma descendência. E essa descendência geraria um Messias. O juramento que ele teria uma herança. Que a descendência dele seria maior que a areia do mar e que as estrelas do céu. E o juramento que ele teria um legado, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todas as famílias da terra são abençoadas porque o descendente de Abraão, o Messias prometido, ele nasceu. E pelo fato de ele ter nascido, todas as famílias da terra, elas são abençoadas. E nós somos abençoados não mais para vivermos como escravos, mas para vivermos como livres para a glória de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 74, olha só o que ele está dizendo. De conceder-nos que livre das mãos dos nossos inimigos, livre do diabo, de Satanás, da condenação, o adorássemos. Então o primeiro aspecto da liberdade aqui é o aspecto espiritual, é uma liberdade espiritual. É uma liberdade para que eu e você possamos adorar a Deus. É uma liberdade para que eu e você tenhamos a ousadia, tenhamos a fé, tenhamos a certeza que nós somos capacitados pelo Espírito Santo para poder adorar a Deus. É uma liberdade que confere dignidade a nós. Não porque nós merecemos, mas porque Deus agiu de graça e misericórdia na nossa vida. É uma liberdade que faz eu e você se levantar todo dia de manhã, colocar nosso joelho no chão e falar assim,
Deus, ser misericordioso na minha vida, porque eu sou pecador. Muito obrigado pela minha salvação e cuida da minha vida, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. É a liberdade de podermos estar debaixo das asas de Deus. É a liberdade de nos achegarmos ao santo altar de Deus. Tem pessoas que estão desesperadas e não têm um caminho, não têm um norte na sua vida. Mas como nós somos livres pela graça de Deus, nós podemos nos achegar aos pés de Deus e clamarmos pela sua graça. É a liberdade de poder adorar a Deus, é a liberdade espiritual. Mas além de ser uma liberdade espiritual, também é uma liberdade emocional, porque ele vai dizer aqui, ó, livre da mão dos nossos inimigos, adorássemos sem temor. É uma liberdade na mente, para a gente não ter mais medo. Para a gente olhar nossas realidades difíceis e ficar pensando assim, vai dar tudo ruim, não vai dar tudo ruim, não, vai dar aquilo que Deus quer que dê, e aquilo que Deus quer que dê é a vontade dele, é o melhor para a nossa vida. Realidade, é a liberdade emocional aqui da mente, aqui, ó, de não ter mais medo. De estar passando por problema e não ter medo, falar assim, ó, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. É a liberdade de a gente poder ressignificar as nossas realidades. Nós podemos mudar a maneira como a gente encara os desafios. E nós podemos olhar para uma doença, encarar uma doença não mais como uma sentença de morte, mas encarar uma doença como uma possibilidade de Deus ser glorificado e ser exaltado na nossa vida. Porque se Deus quiser curar, Ele vai curar para a glória dEle. Liberdade da mente aqui, ó. Para não ter mais medo, mas para ter coragem para poder encarar os desafios. O adorássemos em temor, versículo 75. Em santidade e justiça. A liberdade para nós vivermos, sermos moralmente aceitáveis. Vivermos em santidade e justiça. Que as nossas decisões sejam decisões tomadas, baseadas na justiça de Deus, buscando viver uma vida santa diante de Deus. Mas a gente só vive isso no Natal? A gente só recorda isso no Natal? A gente só enfatiza isso no Natal? Zacarias, ele fala que esta realidade é para a gente viver todos os nossos dias, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Ou seja, constantemente. Então, a liberdade espiritual, emocional, moral, para nós vivermos todos os santos dias. Todos os dias. Constantemente. Aí você chega no Natal assim, eu estou triste. Eu estou triste no Natal. Sabe por que eu estou triste no Natal? Porque o meu filho não fala comigo, eu estou triste. Você não usa o Zap? Faz uma chamada de vídeo. Meu filho, eu te amo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te perdoo. Vem cá que eu estou te esperando para você vir aqui na minha casa para a gente poder ceiar. Porque Deus nos libertou. Aí o pessoal fica cheio de negocinho no Natal, né? Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Quando nós louvamos a Deus em gratidão por aquilo que Ele faz pelo seu povo, nós vivemos como pessoas livres. E quando a gente tem a consciência disso, isso faz com que eu e você tenhamos coragem para enfrentar os desafios da vida, procurando adorar a Deus em dedicação e entrega. Coragem. Coragem para adorar a Deus. Coragem para se dedicar a Deus. E esforçar-se para viver em santidade e justiça. Ter o esforço necessário para ter uma vida santa, ter uma vida justa, ter uma vida reta diante de Deus. Porque Jesus, na cruz, ele cumpriu perfeitamente todas as exigências da lei, trazendo verdadeira liberdade àqueles que se submetem a Ele e servem. Então nós temos motivo de sobra para poder louvar a Deus neste Natal, porque Ele proporcionou liberdade na nossa vida. Então Ele age com cumprimento das promessas, Ele age com liberdade, mas a ação de Deus é tão perfeita na nossa vida que Ele também age com restauração. Versículo 76. E você, menino,
Olha o que ele vai falar de João Batista. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos. Então ele vai ser profeta do Altíssimo porque ele vai proclamar a palavra de Deus. Ele é aquele que fala a mensagem daquele que enviou. Então o Natal também é um momento de proclamação. É um momento de proclamação das verdades de Deus, restauradoras de Deus. O Natal é um momento de eu e você abrirmos a nossa boca e proclamar as grandezas de Deus, para que Deus possa estabelecer restauração. Porque quando se proclama a verdade de Deus, os caminhos são preparados. O que o João Batista fez foi preparar os caminhos. Na antiguidade havia um costume interessante. Os reis, quando eles saíam em comitiva, antes eles mandavam alguns dos seus servos pelas estradas para poder aplanar as estradas, colocar as estradas direitinha, para eles poderem passar com maior tranquilidade. O que Deus está requerendo da minha vida e da tua vida é que nós sejamos preparadores de caminhos. Que a gente, neste Natal, a alegria possa exultar tanto da nossa vida, que as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque assim como João Batista foi preparador de caminho, eu e você, a gente pode também ser preparador de caminho. Porque ele preparou os caminhos aplanados, ele aplanou os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Vou falar um negócio para você aqui. Se o objetivo de Deus fosse curar as doenças, é uma coisa. Às vezes a gente precisa colocar as coisas na categoria correta para a gente poder saber em que terreno a gente está pisando. Se o objetivo de Deus fosse curar as doenças, ele tinha mandado um médico. Se o objetivo de Deus fosse resolver a economia, ele tinha mandado um economista. Se o objetivo de Deus fosse resolver os problemas políticos do mundo, e às vezes as pessoas colocam muita esperança achando que os problemas políticos vão ser resolvidos. Se o objetivo de Deus fosse resolver os problemas políticos do mundo, Deus tinha mandado um político. Mas o objetivo de Deus foi poder perdoar o pecado, por isso ele enviou um Salvador. Por isso ele enviou um remidor. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Para que nós pudéssemos ter conhecimento da salvação. Para que essa salvação se tornasse real na nossa vida. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, o qual nos visitará o sol nascente das alturas. Em algumas traduções, na Almeida, revista atualizada, vai dizer, eu acho melhor essa tradução do que essa aqui. Ele fala assim, graças às entranháveis misericórdias do nosso Deus. Aquilo que vem de dentro de Deus, vem das entranhas de Deus, vem da alma de Deus. Aquilo que vem de dentro do ser de Deus, que é a misericórdia e a compaixão dele. São as entranháveis misericórdias do nosso Deus, para poder agir na nossa vida. Agindo com compaixão em relação ao sofrimento humano, ao sofrimento físico, ao sofrimento emocional, ao sofrimento espiritual. É restauração para agir com compaixão, porque Deus está do nosso lado nos momentos de maior vulnerabilidade. A compaixão de Deus é tão grande na nossa vida, e quando a gente perde um ente querido, é muito difícil alguém nos consolar. Mas a gente coloca nossa cabeça no travesseiro chorando, e Deus pesa a mão e vem com sua suave bênção consolando o nosso coração e nos guardando. Porque nos momentos de maior dificuldade, só Jesus nos consola. Essa é a profunda, entranhável misericórdia de Deus, aquilo que vem de dentro de Deus, promovendo alívio profundo para a nossa alma. Tem gente que está vivendo angustiado, tem gente que está passando o Natal angustiado. Teve um colega meu que estava vindo trabalhar na sexta-feira, falou que passou na Transolímpica, ele passou de carro,
estava a mais de 100 por hora, viu uma pessoa atravessando a Transolímpica, deixou a mochila do lado e sentou no trilho do BRT. Ele falou, ele vai se matar. Não deu nem para eu voltar. A gente está vivendo angústia profunda na nossa alma. A entranhável misericórdia de Deus é para poder trazer alívio para a nossa alma. Por isso que a gente louva a Deus, porque traz alívio para a nossa alma, revelando um futuro cheio de esperança. Vou contar a história para vocês aqui, rapidamente. O profeta Miqueias, ele vivia num tempo muito difícil. Um tempo onde a idolatria ainda imperava em Israel, em alguns momentos. Onde os sacerdotes eram corruptos. Onde havia o divórcio fácil, as famílias estavam se esfacelando pelo divórcio. Qualquer motivo era motivo para divorciar-se. E onde havia muita injustiça social. Eles haviam retornado do exílio, mas parece que eles não aprenderam. Eles estavam começando a reviver todos os pecados novamente. E o profeta Miqueias levanta ali, naquele tempo, para profetizar. Ele é levantado por Deus. E ele profetiza. Ele fala sobre esses assuntos. Ele proclama juízo e condenação sobre esses assuntos a fim de corrigir o povo. Mas no final do seu discurso, ele traz uma palavra de esperança. Uma palavra de renovação. Porque meio em um tempo difícil, em um tempo nebuloso, em um tempo de trevas, no final do seu discurso, ele revela um futuro de esperança. Porque no capítulo 4, no versículo 2, ele vai dizer assim: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Olha que maravilha. Vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Passaram-se séculos. Aí agora João Batista, num grito explosivo de louvor a Deus, ele vai dizer no versículo 78, graças às profundas misericórdias do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. O sol da justiça chegou. O sol da justiça nasceu. O sol da justiça veio para reinar. O sol da justiça veio para renovar nossas esperanças em Deus com vivacidade e alegria. Acabou a treva. Acabou a noite, acabou a escuridão. Acabou a depressão, acabou o desespero. O sol da justiça chegou. Jesus Cristo nasceu para iluminar, para trazer luz, para trazer esperança, para poder trazer alegria. Não para trazer angústia, para trazer medo, para trazer depressão, mas para trazer alegria, para trazer potencialidade, para trazer perspectivas de futuro. Jesus Cristo nasceu. O nosso futuro está nas mãos de Jesus. E pelo fato do nosso futuro estar nas mãos dele, nós temos confiança de termos perspectivas boas e promessas a serem cumpridas na nossa vida. Eu não sei se você está conseguindo captar isso. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mas eu creio pela graça e pela misericórdia de Deus. E quando a gente tem essa consciência, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a calamidade, mas Jesus está do nosso lado e nós temos força para poder continuar. Porque ele vai dizer que esse sol da justiça, ele nasceu para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É que eu e você possamos conduzir nossa jornada com paz e serenidade. Dirigir os nossos pés no caminho da paz. Quando você estiver vivendo um momento de desespero, o sol da justiça nasceu. Jesus é o sol da justiça, que nos liberta da condenação da morte, restaurando-nos na paz. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que a paz de Cristo esteja sobre você.
Que neste Natal você tenha motivo de alegria, tenha motivo de júbilo, tenha motivo de celebração, porque o sol da justiça nasceu. O sol da justiça está entre nós. Ele veio para nos redimir, para poder nos dar paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, a tua alma, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus.